Há qualquer coisa paradoxal nesta tarefa educativa a que todos nos dedicamos. Se vocês pensarem um pouco, o que é que nós fazemos? Nós pegamos nos melhores produtos da humanidade, da mente humana, a melhor arte, a melhor ciência, a melhor literatura, pegamos na matemática, pegamos em tudo o que havia de melhor, damos aos alunos e eles não se interessam. Muitas vezes não se interessam. Isto é perturbador para os que estamos aqui e que somos quase todos ligados a tarefas educativas, ou porque somos professores, ou trabalhamos em instituições de ensino, ou porque somos pais. Eu sou pai de 4 crianças, agora já são todos grandes, e já estão na universidade, menos uma, que ainda não está na universidade, mas, quer dizer, todos nós, também profissionalmente, podemos estar ligados a este problema. O que é que está a acontecer? Em muitas das apresentações aqui já foram identificadas razões. Muitas das razões são, digamos, externas. Há problemas na sala de aula, há problemas pedagógicos, bom, há problemas ministeriais, há problemas no desenho dos programas. Isso é tudo verdade e não se devem minimizar. Esses são problemas muito sérios. Mas o que eu propunha é que olhássemos para um outro aspecto que também não pode ser deixado de lado. É que as próprias matérias têm que se mostrar aos alunos com o encanto e a grandeza que elas próprias têm. E algum mais cético pode pensar, isso o assunto que eu tenho para ensinar não é assim tão extraordinário. Eu tenho dúvidas, porque se o assunto não for assim tão interessante, o meu conselho é que não se ensine. O que nós temos que dar é o melhor, de facto, e é o que, se olharmos para o alinhamento de um programa, é o que se tenta fazer. Então, que tipo de atitude é que temos que ter para com o assunto que ele se revele? Distinguiria já 2 aspectos. O primeiro é que o assunto tem que passar a habitar na mente do educando, do aluno, do filho, da pessoa que está, o sujeito a ser educado, tem que passar a habitar com o seu aspecto ou problemático, ou perturbador, ou interessante, ou inquietante, ou belo, que o torna isso mesmo. Isto é, uma descrição, uma apresentação meramente descritiva, mas que na cabeça do aluno não é vivida desta maneira, é sempre muito difícil que o interesse, e com boa razão. Um segundo aspecto que me parece também importante é que tem que haver aqui um fator, digamos, mais do foro psicológico. Tem que haver uma certa afeição pelo tema. O tema tem que interessar. O aluno tem que olhar para aquele assunto com algum interesse. Eu digo isto, por exemplo, porque o meu contacto com a história mostrou-me, por exemplo, no caso da história de Portugal, que às vezes se tentava literalmente uma quadratura do círculo. Ensinava-se uma história do nosso próprio país de um modo completamente cético e às vezes cínico, e depois esperava-se que os alunos se interessassem. Mas isto é credível que isto possa acontecer? Então, como digo, vamos olhar para alguns assuntos. Não tenho qualquer pretensão de ter muita coerência ou nem exaustividade. Dou apenas exemplos dos assuntos em que eu trabalho e em que tento, no melhor que posso, superar isto. Vou falar de descobrimentos. E eu neste momento sei que nas vossas cabeças já estão, oh não, o Vasco da Gama outra vez não. E já está um conjunto de pressuposições de que vocês conhecem o assunto, que de certeza conhecem, e os nossos alunos, de certa maneira, também, quando ouvem formulá-lo, têm essas percepções. Eu já mais ou menos sei isto, já ouvimos falar disto. Mas nós sabemos realmente. Eu venho de uma formação científica e depois dediquei-me, anos depois, a tarefas históricas e, portanto, não deixo de estar fascinado continuamente com os aspectos históricos e como o seu aspecto perturbador, surpreendente, muitas vezes ficou esquecido pela nossa rotina do dia-a-dia. Então vamos a ver no caso dos descobrimentos. 2000 anos, ou mais, ou menos, não sei, mas muitos séculos de navegação europeia deram-se ali, no Mediterrâneo, que é um mar muito contido, é um mar de pequenas distâncias. A navegação antiga, da Antiguidade e da Idade Média, é toda feita ou no Mediterrâneo, europeia, claro, há outras zonas do globo, com certeza, falo agora só da Europa, é toda feita ou na Europa ou nas costas. São viagens curtas, são viagens ponto a ponto, são viagens, às vezes, poucos dias, centenas de quilómetros, quando muito. E essa foi a experiência
de todos os europeus que navegaram. Mesmo os mais famosos, já todos ouvimos falar do Ulisses, hein? Que vem de Troia para Ítaca, demora, não sei, 10 anos, mas enfim, não era grande marinheiro, não é? Porque de Troia para Ítaca é uma viagem pelas ilhas gregas, não é? São viagens, e este é o ponto importante, contidas. Subitamente, surpreendentemente, de repente, sucedeu isto. Apareceram marinheiros que fizeram algo totalmente impensável. Começaram a navegar no oceano em longa distância, em distâncias de milhares de quilómetros, que implicavam semanas longe da costa, que implicavam meses e meses no mar, e que nunca tinha sido feito. Eu não falo de aventureiros, sempre houve aventureiros na história da Europa a navegar em longa distância. O que nós temos aqui é um desenho da conhecida Carreira da Índia, que é uma carreira regular, comercial, estabelecida por portugueses, enfim, a começar com a viagem de vasta gama, no final do século XV, depois no século XVI e depois por aí adiante. Toda a Europa vai copiar esta viagem quando quiser navegar para o Oriente. Depois de portugueses tivemos, espanhóis que não navegaram para ali, mas também tiveram navegações oceânicas, e depois holandeses, ingleses, franceses, italianos, etc. Mas o que é absolutamente notável é que esta transição coloca um pergunto, mas como é que isto é possível? O que é que aconteceu aqui? Como é que é possível que em pouco tempo, isto é, algumas décadas, quem é esta gente mudou isto completamente? E além disso mudou, mas o que é que aconteceu depois? O que é que sucede quando povos navegam localmente e têm contactos apenas locais e de repente passam a andar em escala literalmente planetária? A Carreira da Índia é a primeira escala regular planetária. Mas a Carreira da Índia tem consequências vastíssimas a todos os níveis e que importa perceber e que me parece a mim se levantam como problemas e como interrogações, quer nas causas, quer nos efeitos. Há imensa coisa escrita sobre isto e estes assuntos são os que nós devemos agora comentar com alunos. Por exemplo, uma das consequências é que, de repente, começa-se a conhecer como o mundo era. Este é um dos mapas mais famosos. Reparem a data, 1507. A partir do momento em que se começa a navegar planetariamente, a Terra começa a adquirir aquela forma que hoje tem. Alguns anos depois, um mapa já do meio do século XVI, é praticamente, tirando ali umas zonas da Ásia, é praticamente a imagem que nós temos do mundo. Esta imagem é construída em 50, 60 anos. Em escala de história da Europa, é curtíssima. E esta imagem foi devida àquelas viagens extraordinárias que começaram. É muito diferente da anterior. Oh céus, como é diferente. Isto era o que se pensava que era o mundo antes de navegações começadas por marinheiros que são, e agora entra aqui o aspecto, digamos, de afeição, eram os nossos antepassados, que eram os nossos avós, que era a marinharia portuguesa. Isto não merece ser contado. Claro que merece ser contado. E não houve mais disto. Há coisas extraordinárias a acontecer, mas eu, enfim, interesso-me pelos aspectos científicos. O aspecto mais extraordinário do ponto de vista científico, e digo isto porque uma das razões que me fez mudar foi porque eu ouvi muitas vezes dizer que não havia ciência em Portugal. Portugal não tinha ciência. E as mesmas pessoas que diziam isso, que não havia história da ciência em Portugal, muitas vezes depois também diziam que era necessário inspirar uma cultura científica no país. E eu dizia, será que não se percebem que isto é dar tiros nos pés? Que depois de se ter treinado jovens, dizendo-lhes que vêm de uma zona onde nunca ligou à ciência, o mais que se faz é destruir vocações científicas. Além disso, é objetivamente falso, mas tem uma grande vantagem, como toda a gente sabe, quando se diz que uma coisa não há, ficou-se ilibado de a ter que estudar. E esta é uma grande vantagem para quem não gosta de estudar. De facto, houve muita ciência. Por exemplo, a vantagem que os portugueses conseguiram foi conseguida devido ao facto de terem incorporado técnicas matemáticas e astronómicas. E fazem-no pela primeira vez. E por isso temos instrumentos, temos tabelas, temos modificações extraordinárias em instrumentação, que passam-se de aparelhos que são muito sofisticados para agora aparelhos usados no mar, mas que são sintoma de modificações sociais ainda mais profundas. Porque enquanto os planisférios medievais são instrumentos muito caros, que eram apenas usados
em ambientes de corte ou em ambientes de grande possibilidade económica, estes instrumentos agora são usados por pessoas de níveis muito baixos. Vamos assistir no século XVI em Portugal, e depois toda a Europa copiará, a um impressionante fenómeno de transferência de conhecimentos científicos de níveis altos para níveis baixos. Isto nunca tinha ocorrido. Não ocorreu por uma reforma educativa, ocorreu pela necessidade de ter pessoas treinadas a fazerem estas viagens. Mas não foi mais. Por exemplo, foi em consequências destas viagens de longa distância que se começou a fazer registros sistemáticos de imensos dados naturais dia a dia. Aqui temos instruções que todos os barcos que partiam de Lisboa tinham de fazer. Tinham que registrar todos os dias latitudes, tinham que registrar todos os dias magnetismo, tinham que registrar todos os dias. E esta informação era depois recolhida e era trazida para Lisboa, analisada, e esta documentação toda existe. É o primeiro fenómeno de recolha de informação de interesse científico à escala planetária que se conhece. Aliás, a escala planetária é o que distingue tudo isto que os portugueses fizeram no século XVI. Exemplo, mostro-vos aqui do vosso lado esquerdo o primeiro documento da história da humanidade que confirma o conhecimento da Terra como tendo um campo magnético planetário. O magnetismo é conhecido desde muito cedo, é conhecido na China e depois chega à Europa na Idade Média, mas pensava-se que era uma propriedade de pedras. A ideia, muito diferente, de que toda a Terra ela é um magnete, de que há uma distribuição de magnetismo por toda a Terra, aparece pela primeira vez neste mapa que está ali. Não aparece no mapa inglês de 150 anos depois de Halley, que é o que vocês encontrarão nos compêndios. Surpreendentemente, nos compêndios de história portugueses nunca encontrarão este mapa que mostra este progresso absolutamente extraordinário feito por os nossos antepassados. Não é preciso saltar para hiperbolismos, é apenas constatar estes factos que são eles próprios sensacionais. Os homens da altura reconheceram isto. Não somos nós, historiadores, que o dizemos. Pedro Nunes, num texto muito declamatório, um bocadinho hiperbólico, elogia as navegações portuguesas dizendo que são as maiores do mundo, as mais extraordinárias. Tudo muito bem, mas depois o ponto crucial é que quando vai explicar porquê, não invoca as razões tradicionais para que um homem do século XVI evocaria, ou a graça de Deus, ou a grandeza do rei, ou a força do braço armado dos almirantes, ou o saber de mar dos marinheiros, mas diz, esta grandeza destas navegações foi feito devido ao maior treino científico que os portugueses tinham na altura. É o primeiro texto que eu conheço em toda a história que equaciona a grandeza imperial com vantagem técnica. E é um texto feito da nossa história. Tem a ver connosco. Tem a ver com nossos antepassados. Os estrangeiros não ligaram a isto. Oh céus, ligaram e de que maneira? Copiaram muito e uma das coisas que fizeram foi tomaram como modelo para o seu desenvolvimento tudo isto. E por isso temos Bacon, que é um inglês do meio do século XVII, a dizer, anunciando agora a modernidade científica, a dizer que agora, no século XVII, temos que fazer no mundo da mente o que os navegadores de anos anteriores, portugueses e espanhóis, fizeram no século XVI. O problema educativo não dispensa nenhuma daquelas razões que poderíamos chamar externas, mas não pode de maneira nenhuma omitir uma reflexão e um trabalho próprio sobre o recuperar da perplexidade, a surpresa e o atrativo dos assuntos que ensinamos. Mas esse é um trabalho que nos toca, sobretudo, a nós, aos que educamos. E por isso tocamos aqui o paradoxo inicial com que comecei, resolve-se com um paradoxo final que não podemos esquecer. É que o problema educativo só tem verdadeira solução quando o educador repara que é ele próprio quem fica posto em questão. Muito obrigado.